Agora, aqui no Jornal Band News, segunda edição, vou conversar com o professor do Departamento de Política da PUC de São Paulo, Lúcio Flávio Rodrigues de Almeida. Nós vamos conversar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu hoje, professor. Eu queria começar a entrevista com o senhor pegando o gancho dessa última reportagem aí. Hoje talvez tenha sido o auge de um clima de radicalização, um clima de tensão que nós estamos vivendo desde a campanha de 2014, né? Como é que o senhor acha que as coisas vão se desdobrar a partir de agora? Eu diria que, de fato, hoje é um dia muito especial na história da frágil democracia brasileira e que é exatamente esta frágil democracia que deve estar no centro das nossas preocupações. Ou seja, nós temos claramente uma crise de governo. Como o próprio ex-presidente Lula falou, este governo não consegue governar, né, sequer consegue nomear o ministro da Justiça. Temos uma crise muito grave do principal partido do governo, que é o Partido dos Trabalhadores, né? Essa crise tem se aprofundado já, né, há bastante tempo. E atualmente temos também, e é bom que o dia de hoje não oculte essa realidade mais ampla, que nós temos não apenas uma crise do partido do governo, mas há uma crise do pessoal político em geral no Brasil. Ou seja, o presidente da Câmara é acusado de vários atos ilícitos, o presidente do Senado também, o vice-presidente também, o candidato derrotado nas últimas eleições, o Aécio Neves, também pesam fortes acusações sobre ele, o ex-ministro, o ex-presidente do PSDB, ex-governador de Minas, ex-senador Azeredo, é considerado praticamente o inaugurador do escândalo do Mensalão, o chamado Mensalão Tucano, que precede o Mensalão Mineiro. Então nós não vamos bem de pessoal político. É uma crise de representação. É uma crise perfeita, uma crise de representação. E o meu grande receio como brasileiro e como cientista político é que tudo isso contribua para uma crise de regime, ou seja, para uma crise da democracia brasileira, né? Então, acho que todos os esforços serão bem-vindos no sentido que se evite essa crise da democracia brasileira, que não é nunca foi muito consolidada no Brasil, né? E esta inaugurada com a chamada Nova República ainda tem guarda sequelas muito graves da ditadura militar. Então, todo cuidado no momento, pelo menos é a minha avaliação política, todo cuidado é pouco, no sentido de que essa polarização a qual você se refere, ela não sai dos trilhos de uma disputa eleitoral tardia, porque houve eleições no ano passado, e de uma disputa eleitoral precoce, porque todos estão de olho nas eleições de 2018. Né? Então não devemos esquecer que não há ingênuos nesse conflito de interesses aí. Né? Como é que o senhor avalia hoje a resposta do ex-presidente Lula a tudo o que aconteceu? Havia uma expectativa muito grande sobre o tom empregado por ele depois de sair lá de Congonhas, depoimento, teve a casa invadida, a família também buscada, isso altera o humor, o ânimo de qualquer sujeito. Ele fez um discurso intenso, lembrou o Lula cachorro bravo, como diziam lá dos tempos do sindicato, não o Lulinha Paz e Amor de 2002. O senhor acha que essa é uma postura, é a única postura possível agora, a postura do confronto, do enfrentamento? Na verdade, todos esses Lulas que você mencionou existiram, né? O Lula é um animal político, é um político muito habilidoso, tem uma grande capacidade de articulação, uma grande sensibilidade para analisar a conjuntura, digamos, a declaração que ele fez, ela tem um sentido, acho que muito claro, né? E eu não vejo muita alternativa a ele, né? Em relação ao que ele fez, que é o sentido de luta, o sentido de resistência. Ele se apresenta como alguém que sofreu uma detenção injustificada. Alguns juristas, inclusive o ex-ministro da Justiça, do Fernando Henrique Cardoso, concordam com ele, né? O José Gregory, que não havia qualquer necessidade, do ponto de vista
técnico-jurídica, eu não sou jurista, sou cientista político, de deter o Lula da forma como ele foi, né, detido hoje. Né? Simplesmente convidá-lo a prestar esclarecimentos, como acho que já ocorreu mais de uma vez, né, e ele foi. Então não havia necessidade de todo aquele aparato de segurança. Isso aí, seja lá qual for a intenção de quem ordenou esse tipo de ação, acaba se revelando como um teste. Então depende, bom, vamos ver como o ex-presidente reage, ponto 1, vamos ver qual será a reação da opinião pública frente a este fato. Ele sinalizou isso. Olha, eu não aprovo, desaprovo, protesto, né, é um direito dele, e irei percorrer o Brasil, né, como nos velhos tempos, né, que fez referência ao passado dele, de luta contra a ditadura militar, de fundação do partido, dos trabalhadores, um partido que foi criado para mudar muito mais do que efetivamente mudou na política brasileira, da CUT, etc. Então ele sinalizou luta. Né? Eu imagino que quem ordenou esta detenção tenha os olhos muito abertos para os efeitos dela. Quer dizer, eu acho que os dois lados avaliam a si mesmos e avaliam a força do adversário. Né? Eu acho que o juiz que decretou, que ordenou esta detenção, vai avaliar as repercussões políticas do que ocorreu. Né? E da mesma forma os aliados do Lula. Né? Nisso aí é que mais uma vez vem a minha preocupação com a questão democrática. Acho que ela é fundamental no Brasil hoje, quer dizer, sem golpe de onde quer que venha. Né? O Brasil tem uma tradição muito forte de golpes que procuram se legitimar na legalidade. Isso aconteceu com Vargas, aconteceu com Juscelino Kubitschek, aconteceu com João Goulart. Não devemos esquecer de que o lema do golpe de 64 era contra a subversão e contra a corrupção. Né? Então, essa palavra linda, contra a corrupção, já serviu para legitimar, acobertar movimentos que não acabaram com a corrupção no Brasil, muito pelo contrário. Acobertaram-na, né, e até reforçaram. Então, estamos aqui, tantos anos depois, discutindo a mesma coisa. Né? Exatamente. Professor, muito obrigado pela entrevista aqui no Band News TV. Foi um prazer imenso, quando quiser, Salvador. Vamos conversar mais vezes, sem dúvida alguma.